Eu acho que ampliou-se muito, né, a cena artística em Curitiba, no Paraná. Muitos grupos, né, cresceram e surgiram companhias independentes e tal. Participei na Tocaia, que na época era Tocaia, dos grandes músicos jazzísticos de música instrumental brasileira, Jeff Sabag, Glauco Souter, Endrigo Bétega, Mário Conde, né? São músicos internacionais que acompanharam o Raul de Souza, enfim, que são da cidade, músicos que eu tenho muita honra, assim, e agradeço muito, porque aprendi muito com eles. Belmiro Jorge foi também um grande baterista que eu tive a oportunidade de iniciar. Não somos todos da mesma cor, mas não somos todos da mesma cor, mas pisamos juntos no mesmo chão, olhamos sempre pro mesmo céu, não importa se moramos no SIC ou no Batel. Atriz, compositora, dançarina, ela é simplesmente uma artista completa. Kátia Drummond, que prazer ter você aqui. Tudo bem, prazer é meu estar aqui no programa, nesse programa maravilhoso. Essa criação para iluminar, né? Da visibilidade aos protagonistas, né? É preciso, né? E você, como protagonista, a gente quer saber um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória, que eu acompanho, né? Admiro bastante. E quero saber o seguinte: como começou a sua trajetória? Como que pintou aí o ser artista na sua vida? Isso surgiu já em casa, né? Porque meus pais sempre deram valor à cultura, às artes, né? A minha mãe foi artista, ela participou do Teatro Experimental do Negro, mas como dançarina, né? Fez aulas de dança afro e participou do grupo da Mercedes Batista, que foi a pioneira da dança afro no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Foi a primeira bailarina negra até a pisar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a minha mãe fez parte desse coletivo, dessa companhia, mas também fez teatro, novela de rádio, foi cantora, foi crooner, na época falava crooner, foi crooner da Orquestra Marajoara, no Rio, né? Minha mãe acabou de fazer um mês que partiu para o mundo espiritual, né? Até vou dedicar minha primeira entrevista após a sua partida, vou dedicar a ela, porque sem meus pais eu não seria essa Kátia Drummond, né? Que meu pai falou, vou te dar o nome, Kátia Maria Coelho Drummond, agora você leva. Enfim, então em casa a gente sempre ouviu música boa, assistíamos, né? Íamos a espetáculos e tal, e já com 5 anos de idade, minha irmã tinha 6, que a gente tem 1 ano e 8 meses de diferença, meus pais deram um piano pra gente. Então, meu primeiro contato com a arte foi piano. Por quê? Porque minha mãe também estudou piano. Ela falou, vou comprar um piano, a gente vai comprar um piano. Quem continuar a estudar até o fim, fica com piano. Aí ficou com a minha irmã, que é a Inês Drummond, né? Bailarina, atriz também, bailarina, coreógrafa e pianista. Ela graduou na Belas Artes. Eu estudei dos 5 aos 14, piano erudito. E depois, já ali, também na sequência, eu já assistia balé na televisão, aí tinha uma moça que dava aula de balé na garagem, a gente passava e falava, mãe, quero fazer aquilo ali. Ah, você quer fazer? Então vamos. Então eles sempre incentivavam. E aí a gente foi para a dança, né? E eu sempre com a minha irmã ali, a gente fazendo tudo juntas. Então eu estudei piano, tive essa oportunidade de ter essa família, né? Que é muito difícil para uma mulher negra, uma criança negra, né? Brasileira, ter esses estudos já no início da vida, vamos dizer assim. Então, eu já piso no palco desde os 5 anos de idade, né? São 55 anos, fiz 60 esse ano. E foi assim que eu comecei. A partir dali, a gente fez teste para o Teatro Municipal, para a Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí começou a profissionalizar, o negócio foi ficando mais sério, né? A gente foi se dedicando mais, paralelamente às aulas de piano, mas chegou um período, com uns 14, eu mudei, fui estudar violão popular, minha irmã continuou, ela e eu já meio que cantava.
E as apresentações, né? Já pisando no palco, primeiro palco, Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi Já começou em grande estilo. Nossa! Sim, daí a gente tinha... as tarefas eram assistir, né, os espetáculos, as orquestras, as óperas, os balés internacionais. Então, eu assisti o Alvin Ailey, uma primeira companhia negra americana de dança moderna na época, né, no estilo Martha Graham, né? Lá no Teatro Municipal. Essas eram as nossas tarefas. Os professores falavam, hoje vai ter o espetáculo tal, tem que todo mundo assistir. Aí ia em grupo, aí depois debatia sobre o espetáculo. Então, eu tive uma formação, agradeço muito aos meus pais, porque fora isso a gente tinha professoras particulares de dança, porque o Teatro Municipal, a Escola Maria Oleneva, depois começou como escola de danças clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Depois passou para a Escola Estadual Maria Oleneva. Mas lá a gente não dançava só clássico. Tinha formação de dança moderna, jazz, dança espanhola, não flamenca, espanhola, porque também dançava nas pontas a dança espanhola, tocava castanhola, dança afro, história da música, história da arte, rítmica. Nossa, era uma infinidade de aulas. Sabe? Aí tinham viagens. Então, toda essa parte profissionalizante a gente aprendeu lá. Até de produção, né? O que tinha que levar para viagem, como se comportar, era muito legal. Assim. Ou seja, você foi aos poucos, já dentro da família, né? Sim. Esse sangue de artista já vem de lá, e você vai construindo essa história muito bem sedimentada, né? Porque a base maravilhosa. Com uma formação muito boa, e sempre, porque meus pais sempre falavam, olha, a vida é assim, às vezes a gente está super bem financeiramente, né? Mas a gente tem que manter a estrutura do que a gente quer fazer. Então, se vocês querem a cultura, o primeiro lugar vai ser esse. Depois aí, determinados passeios, roupas, essas coisas mais, né, vamos dizer, mais supérfluas, né? Se bem que passeio é bom, né? Faz parte da cultura. Bom, né? Você falou uma coisa super relevante, né? E compartilhando aqui, né? O que é esse teatro experimental do negro, né? Que foi um grupo realmente clássico, notório, né, que faz parte da história do teatro brasileiro, né? E que iniciou o teatro brasileiro, iniciou o teatro brasileiro, né? Com Abdias Nascimento, né? E sua mãe participou desse processo aí? Ela participou, não como atriz, porque a minha mãe foi funcionária pública, ela tinha acabado de passar no concurso, funcionária pública federal do MEC na época, né? E aí ela não teria a disponibilidade de viajar, sabe? Com a companhia de muitos ensaios. Aí, por isso, ela entrou só porque a Mercedes Batista tinha uma parceria, né, com a Abdias. Então, dentro do Teatro Experimental dos Negros, tinha aula de dança. Entendeu? Então, ela participou desse coletivo. Chegou a se apresentar aqui no Guaíra. Acho que final de 60, ou 70, começo de 70, alguma coisa assim. Que bacana. Nossa. Já traz essa história aí no currículo da sua família, sim, né? Sim. E a música, ela sempre teve presente, como você falou. A dança veio junto, o teatro também, né? O teatro foi posterior, né? Apesar de que a gente sempre ia assistir teatro e outras, né, manifestações artísticas, né, ligadas ao circo, né? Que toda criança gosta de ir ao circo, né? E a gente ia muito. Mas no colégio, né? Você faz ali um teatro. Dentro da dança, a gente aprendeu a fazer, por exemplo, tinha a mise-en-scène. Então, na dança clássica, tem muito essa coisa da mise-en-scène, que tem a ver com teatro. Então, ali você já aprendia a expressão corporal, não a fala necessariamente, porque a mise-en-scène ela é mais atitude cênica, né? A movimentação que você vai fazendo ali enquanto você não está dançando. Isso tem muito nas óperas também, né? Então, mas o teatro foi em Curitiba. Porque aí minha irmã passou, quando ela se formou um ano antes, no Teatro Municipal do Rio, lá na Escola de Danças, e ela fez um teste lá para o Balé Teatro Guaíra. Isso no início dos anos 80. Em 82, né? E aí ela passa no concurso. Aí a família ficou todo mundo assim, nossa, mas Curitiba, um lugar longe e tal. Ela não quis vir, porque as colegas não quiseram vir. Ela foi a única
e mais uma outra que foi aprovada. Aí a outra não quis vir, ela falou também não vou. Minha mãe falou, não, minha filha, se é teu desejo. Aí o pessoal daqui, os diretores na época, o Carlos Trincheiras, ligou para minha família, falou, não, vai ser bem cuidado. Aí minha mãe vinha, a gente vinha, começou a conhecer a cidade, já estava meio desistindo do Rio, querendo mudar. E aí a família migrou para Curitiba em 84. Então ela morou 2 anos sem a família. Então ela acabou trazendo, né? E foi o que eu considero muito bom para minha trajetória. As pessoas falam, você trocou o Rio. Eu não sei se eu teria feito tantas coisas que eu fiz, assim, sabe, tem enveredado para diversas áreas artísticas se eu tivesse no Rio. Que o time lá é outro, né? O tempo para você fazer as coisas. Aqui você tem mais tempo, mais disponibilidade, uma vida mais tranquila, né? E meus pais perceberam isso. Então, eles migraram para Curitiba, todo mundo topou, eu adorei, eu vinha várias vezes. E então, o teatro começou aqui. Eu comecei com a União de Artistas Independentes Contemporâneos, o AIC, que era um coletivo de dança-teatro, com Lu Grimaldi, Rússio Infante, Val Foli, uma galera da pesada, assim, da década de 80, né? Que eu conheci fazendo aulas, porque o seu Carlos Trincheiras, ele abriu um espaço para bailarinos e atores bailarinos fazerem aula com o saudoso Jair Moraes, né? Que dava as aulas para a primeira fase, né? Os bailarinos, quando eles entravam, na época, eles eram estagiários, aí depois que eles passavam para o corpo de baile. Então, eles abriram para bailarinos de fora, né? Da companhia, que não necessariamente precisavam fazer, só para fazer as aulas. E daí, nessa, eu fui, e ali eu conheci esse coletivo de artistas que tinham atores, bailarinos, tinham alguns músicos também, e que fizeram aula lá, faziam aula lá, e me convidaram para participar desse coletivo. E aí que eu iniciei meu trabalho dentro da dança-teatro. E com o teatro, posteriormente, eu fiz algumas coisas com a Zelinha Brandão, dentro da música e dança, mas como bailarina, dança atriz, falando alguma coisa. E a primeira peça que eu fiz, que assinei contrato, tudo, foi com a DKV Produções, Diniz, Kennedy Vogue, que era a companhia do Isidoro Diniz, com a Marisa Koenig e Vogue. DKV. E a Regina Vogue. Que depois cada um abriu e fez sua companhia, né? E aí que foi os Saltimbancos, em 88. Foi meu primeiro contrato como atriz, assim, sabe? Aí e daí já cantei também. Na década de 80, fazer uma comparação, né? O teatro ou a música, o cenário cultural era mais efervescente? O que você acha? Eu acho que ampliou-se muito, né? Assim, a cena artística em Curitiba, no Paraná, né? Muitos grupos, né? Cresceram e surgiram companhias independentes e tal. Mas vamos dizer assim, na época, vamos falar de Estado, né? Eu acho que hoje em dia está tudo muito voltado para os editais, o que é bom, mas tem um lado que acomoda um pouco o que acontecia antes. Existiam projetos que os artistas... Eu trabalhava muito, dando oficinas pelo estado do Paraná, entendeu? A Secretaria de Cultura era muito mais efervescente. O Teatro Guaíra tinham óperas... Eu lembro. Na década de 80, eu mesma coreografei. Minha primeira ópera que eu coreografei foi Dom Giovanni de Moza, com o Teatro Guaíra, né? Orquestra, tudo. Eu fiz figuração em Aida. Imagina. Carmen, né? Tinham várias óperas. Todo ano tinha pelo menos 2 a 3 óperas, né? No ano, sei lá, pelo menos 2 óperas tinha no ano. E o público para isso, né? E a orquestra, a gente tem a orquestra sinfônica, tudo, ela é bem tem uma agenda bem bacana, assim, movimentada. Mas a cena independente também, a gente produzia mais, com mais tempo. O TCP era mais, como é que fala? Era mais forte também. Era mais forte. E trazendo, né, grandes nomes do teatro. Grandes nomes do teatro. Nossa, teve Paulo Altran. Tantos nomes, agora não... Diretores de fora. E uma outra cena também, uma outra coisa que acontecia, que eu sinto falta, que eu acho que Curitiba precisa, é levar o nome da arte local, da cultura local, para fora do estado.
Falando de música, né? Voltando a falar Vamos de voltar música. para música. Gente, você também tem uma vasta carreira, a gente sabe disso, né? Abriu shows Gilberto Gil, Gal Costa, Gabriel Pensador, O Rapa, Gabi Peixoto, Ângela Maria. Meu Deus do céu, como que foi, né, ter esses encontros aí com esses artistas Então, antes do Move, né, que daí foi uma criação já ali, quando eu conheci meu companheiro de vida, né, e de arte, meu Ricardo Verocai, que aí surgiu o Move, eu comecei a cantar, então, nesse trabalho. Aí eu fui fazer novela como cantora. Em 91, né? O meu papel foi novela, foi Felicidade. Manuel Carlos. Direção da Denise Sarraceni, grandiosíssima Denise. Maite Proença fazendo Helena, se não me engano. Isso. Né? Com Tony Ramos, maravilhoso, que eu aprendi muito com Tony Ramos, uma das figuras mais iluminadas, elevadas, assim, da televisão, assim, da Rede Globo, né? Grande parece parceiro. Humano, né? Parece um profissional parceiro, uma pessoa né? Profissionalíssima, não tenho o que falar. E o próprio Milton Gonçalves, que foi meu pai, fazia meu pai, o personagem dele na novela, Maria de Alves, que fez a minha mãe, um elenco de 11 atores negros que não faziam, que tinham vida, sabe? Que tinham vida, família, que a gente tinha um núcleo familiar bem bacana, que era a família do Batista, que era o Milton. E eu fazia uma personagem que queria ser uma cantora, enfim. Aí vai desenrolando ali, passa um período de 8 anos e ela se torna cantora profissional, enfim. E irmã de uma porta-bandeira, que era a Maria Ceissa, que foi da Estácio de Sá. Então, gravamos muito com figurações, 1.000 pessoas em figuração, sabe? Sempre que a gente ia gravar. Tive um show com praticamente... o capítulo inteiro no final, quase no finalzinho da novela ali, cantando na Estácio de Sá, com uma bandona, até a bateria da escola entrou, sabe? Foi lindo, uma produção impecável. Eu aprendi muito, né, em todo esse processo. Denise Sarraceni, uma diretora maravilhosa. Vários outros, né, os outros diretores também, enfim. O Inácio Coqueiro, né, que era outro diretor, né, junto, tem vários, né, o Luiz Henrique, que foi assistente, uma equipe fantástica, assim, mas aí, dentro desse processo, eu já estava cantando em São Paulo, antes de fazer a novela. Uhum. Eu cantei na banda da primeira DJ, uma das primeiras DJ mulher, né, de São Paulo, a Sônia Abreu, que faleceu alguns anos atrás. E ela ali, da época dos Mutantes, amiga desse pessoal, sabe? Foi da Rádio Globo, enfim. Uma mulher radialista e inovadora. Ela tinha um programa de world music e ela criou a Banda do Quarto Mundo. Porque ela fazia sons do mundo inteiro. Chamava esse nome. Banda do Quarto Mundo. Porque o programa dela era o programa do Terceiro Mundo. E aí ela criou, o terceiro do quarto, não lembro agora, mas enfim. E aí ela criou, porque era uma festa do Quarto Mundo, que ela reunia bandas locais de São Paulo, músicos independentes das bandas locais que ela tocava no programa. E aí criou acabou se tornando uma banda. Ela fazia uma vez por mês essa festa. E quando eu fui para São Paulo com a peça, foram me ver cantar, uma amiga minha me levou, apresentou, dali para frente comecei. E aí, dali surgiram outras bandas em São Paulo. Então, eu morava em Curitiba, trabalhava dando aula, fazendo assistência de direção de movimento para peças, atuando. E ia uma vez por mês para São Paulo para cantar com esse pessoal e, consequentemente, com outros. Fiz a novela, depois voltei para Curitiba, comecei a cantar com... né? Bom, eu... participei na Tocaia, que na época era Tocaia, dos grandes músicos jazzísticos de música instrumental brasileira, Jeff Sabag, Glauco Souter, Endrigo Bétega, Mário Conde, né? São músicos internacionais que acompanharam o Raul de Souza, enfim, que são da cidade, músicos que eu tenho muita honra, assim, e agradeço muito, porque aprendi muito com eles. Belmiro Jorge foi também um grande baterista que eu tive a oportunidade de iniciar. Então, eu tive sempre eu vou falar assim,
um elo, sabe, bacana, assim, um elo espiritual. Sempre foi cercada fui muito cercada de pessoas genuínas, do né? bem, assim, do bem, e talentosas. E talentosas e que me orientaram. Ali, na sequência, eu já tinha conhecido o Carlinhos Brown aqui na cidade, quando ele veio tocar com um estrangeiro no show do Caetano, que o Caetano estava lançando aquela música dele, Meia Lua Inteira, Supapo, sabe? E aí eu estava fazendo até a direção a coreografia do Dom Giovanni de Mozart, no Guairão, da ópera. E aí conheci o Brown nesse show, ele deu o convite, ficamos amigos, ele chegou a falar da timbalada, aí você tem que ir lá, tem que cantar com a gente. Estou montando uma orquestra de timbals, é meu sonho. Ele nem tinha um nome ainda. Isso foi 89. 90 surge, aí ele foi meio um padrinho para mim. Porque ele falou, você precisa cantar, porque o seu timbre é muito melódico, você tem uma melodia bonita, uma sonoridade bonita na voz. Ele meio que, sabe, um bruxozinho, assim, que, né, jogou ali uma... E aí nossa, mas eu tô com vontade de cantar mesmo, quero fazer um trabalho cantando. Aí surgiu New York, depois a novela, aí eu não podia ir para Salvador. Aí começou a pintar um monte de trabalho, eu vim para Curitiba, fiz Billie Holiday na última peça que o Raul Cruz dirigiu, que foi a outra, com 17 grandes atrizes, Sim. Regina Vogue, Raquel Riso, eu tive a oportunidade de assistir, Lala, um espetáculo Scremin, primoroso, né? gente. Maravilhoso, né? Várias, a Regina Bastos, a Fátima Ortiz, só tinha fera. Eu tava ali de piveta, né, no meio. Eu fazia Billie Holiday. E foi lindo, cada uma tinha um solo. Aí voltei por conta disso também para fazer esse trabalho com o Raul, aí fui fazendo outros trabalhos com a música, com essa rapaziada toda que eu já falei. E depois disso, eu fui para Salvador para reencontrar o Brown. Aí reencontrei ele e fiquei morando lá 2 anos. E trabalhei com a Bolacha Maria, ele criou esse projeto, que era um projeto feminino, né, de percussão. Só mulheres, eram 13 a 14. Como chamava? Bolacha Maria. Bolacha Maria. Foi um projeto feminino, né, de percussão, que tinha timbalada, ele criou esse, que era bem MPB, assim, misturava com todas várias sonoridades, e aí tocava, ele criava lá umas percussões com tampa de panela, com frigideira, né, e fora os outros instrumentos, e eu cantava e fazia direção de movimento delas ali, entendeu? E aí e tinham meninas de 13 até mulheres de 40. Aí depois eu viajei. Aí ele me convidou para eu fazer a primeira turnê Europa e Japão com a timbalada. E daí eu circulei, fizemos, sei lá, acho que quase 30 shows, não lembro mais, assim, 7 cidades na Alemanha, a gente fez Paris, a gente fez Londres. Nossa, fizemos grandes shows, Festival de Montreux, a gente abriu Gal Costa, João Bosco, Uau. Por isso que estão aí os nomes. Gilberto Gil, acústico no Festival de Tübingen. Tive a oportunidade de pisar no Festival de Montreux antes de Gal Costa, entrar em cena também com ela, que a timbalada fez ali uma pequena intervenção. E é isso, né? Daí você vai aprendendo, fazendo, você fala, nossa, tô aqui, mas como assim? É tudo Kátia isso? para o mundo. Meu Deus, né? Você vai chegando e vai aprendendo e vai ouvindo, e tem que aprender com quem já veio antes, com quem está fazendo. Isso é uma dica, sabe? Porque hoje em dia, com o mundo digital, a garotada tá achando que sabe tudo, né? E aí você vai contar a sua história, as pessoas não têm paciência para prestar atenção, para ouvir, aí acha que você está... contar história, a oralidade, tudo começou com a oralidade, né? Antes de ir para os livros. E eu acho que as pessoas estão precisando de ter mais escuta e mais observação e respeitar quem veio antes, porque foi assim que a gente aprendeu, né? Exatamente. Hoje em dia não, eles respeitam o Google, né? Total, né? Vai lá e agora o chat GPT, né? Você coloca lá, faz isso pra mim, né? Ninguém pensa mais. Não, ninguém pensa Ninguém mais. desenvolve uma ideia, né? Tá bem perigoso, até com a música, essa coisa da inteligência artificial. Todo mundo cria música. Exatamente. Né, para os dubladores, né, também. Nossa, para todo mundo. Tá sendo um problema, Os né? músicos estão perdendo trabalho cada vez, né? espaço, né? Tem as suas vantagens, mas tem que ser com parcimônia, né? A gente tem que dar muita atenção em relação a isso, né? Não pode perder a organicidade, né? A verdade. Agora, Kátia, foi um privilégio, né, trabalhar com todas essas pessoas maravilhosas, mas você tem essa característica, né, de ter atenção, de cuidado.
eu percebo você assim, atenta, querendo aprender, Sim. né? Mesmo falando da sua experiência que é vasta e maravilhosa, né? Uma certa humildade, né? Sempre ali querendo aprender mesmo o tempo todo. Sim, Você leva isso para a vida? faço oficinas direto. Eu estou sempre fazendo oficina. Eu não faço mais porque não dá tempo, né? Porque a gente precisa também, né, sobreviver, correr atrás do pão de cada dia. Mas eu estou sempre fazendo uma oficina. Agora eu entrei nas oficinas de dramaturgia, sabe? legal. Já fiz algumas, porque eu gosto de escrever e eu quero dramaturgia, roteiro. Depois eu quero estudar mais cinema, audiovisual. Eu estou sempre fazendo o que com tudo, com o corpo, com o movimento, com o teatro, com música. O que eu posso, eu estou me atualizando. Todo ano eu faço alguma coisa, né? E assim, depois de tudo isso também, eu fui para o Japão, que foi um grande aprendizado, sabe? Mas sempre voltando para Curitiba. Essas minhas indas e vindas, sabe? Fiz novela, voltei a morar aqui. Aí fui para Salvador, fiquei 2 anos, aí voltei a morar aqui. Aí fiz coisas aqui. Aí fui para o Japão. Aí fui convidada a cantar num parque de diversões da Panasonic, acho que era da Panasonic, um parque de diversões desses temáticos, sabe? Como Disneylândia, como Sim. tem o Beto Carreiro, né? Em que ano que foi isso? Isso foi 97. Lá com o Brown, lá, Salvador, foi 94, 95. Tá, e você Aí eu vim pra cá final de 95, ficou um pouco fiquei, e já foi pro Japão. Aí em 97, início, fui pro Japão. Aí nessa eu morei quase 2 anos lá. 97, e como é que foi 98. essa experiência, né, no Japão? Né? Claro, o inglês, né, salva, mas a questão Sim. da língua, dos costumes Então, também um pouco, né? Mas é porque quem contactou foi um grande amigo, né, da minha irmã, o Claudimir, que já foi bailarino do Guaíra e ele era bailarino lá, nesse parque. Então, ele fazia o contato, o intercâmbio ali com o empresário local, com o japonês. Aí ele convidava bailarinos, inicialmente. Aí uma bailarina amiga estava contactando também, que ia, e que ela já tinha morado no Japão e tal. E eu perguntei, ela falou, vamos, amiga, vamos embora, não sei o quê. Daí eu fui e perguntei, escute, a Carmen Jorge até, minha amigona, parceiraça, assim, né? Grande bailarina, coreógrafa, minha irmãzona. E daí eu falei, escuta, pergunta pra ele se não precisa de cantora. Porque ela falou, não, eu sou bailarina. Eu falei, mas eu não quero mais dançar profissionalmente. Eu já estava mais cantora, né? E aí ela perguntou, a Kátia perguntou pra mãe dele, que estava fazendo contato. E parece que a cantora espanhola não vai, parece que eles estão precisando de uma cantora. Você vê? Olha só, Comigo as coisas sempre foi assim, parece que eu vou ouvindo uma coisinha, né? Que assim, eu sou espiritualista, então acredito muito nessa onda. Essas conexões, né, que Kátia? você joga pro universo e ele vai te devolvendo, né? Você vai fazendo, tem que ir pelo melhor caminho e que você... Enfim, e aí rolou. E aí foi rolando, eu fui cantar com uma banda japonesa. Aí como é que é a língua? Então tinham brasileiros. O próprio Vladimir já morava muitos anos lá, mais de 5 anos, sei lá. Ele fala japonês, escreve japonês e inglês, né? Perfeitamente e tal. E aí a gente tinha aulas também. E tinham mais 8 bailarinos. Daqui de Curitiba foi a Bianca, também que é uma bailarina daqui, e foi uma menina que foi minha aluna em Paranaguá, porque eu dei aulas de dança nesse ínterim todo. Eu dava aulas de dança, fazia faculdade, 1000 coisas. De manhã ia para a faculdade, depois eu ia para Rio Branco do Sul, dar aula 2 vezes para Paranaguá. Eu dava aula em Paranaguá. Se desdobrando, né? E essa aluna era de lá. Inclusive, a Mauri Miranda, atriz, que é de Paranaguá, foi minha aluna de dança, numa escola de danças lá. E eu que falei para os pais dela, escute, essa menina é atriz. Você que cantou a bola. Leva ela para Curitiba, para ela fazer lá dança, lá, para desenvolver lá. Aí eles trouxeram, olha aí, uma grande atriz, né? Total. E aí foi isso. Aí
foram vários brasileiros. Nessa a gente tinha o nosso núcleo Brasil lá, né? Que é bom falar sua língua também. Lógico. E brasileiros que já estavam lá morando. A Estela, de São Paulo, a outra menina, tinham vários. O Luciano, que é meu amigo até hoje, o Lute. E um salve para meus amigos, né? E eu me apelidava de japonega, né? Ah, japonega. Foi bem divertido. Parecia que a gente estava de férias, apesar de ser um trabalho bem rígido, né? Porque eu fazia, depois como cantora, primeiro eu entrei no núcleo ali da dança, porque eles estavam esperando a banda montar o show. Aí eu fazia lá a dança espanhola, uma coisa meio estilizada, lá junto. Tinha coreógrafo, tudo. E eram, assim, 4, 5 shows de 15 minutos a gente fazia no dia inteiro, durante as 8 horas. E tinha intervalos de 1 hora, 2 horas. Mas era aquela coisa, pontualidade. No Japão você tem que chegar meia hora antes. Isso que eu queria saber. O que você aprendeu lá? O que você leva para a vida dessa experiência lá no Japão? Eu levo, assim, a questão do respeito, né? A questão... de você respeitar o que os japoneses chamam de makoto, que é sinceridade, né? Que é você ser sincero, você cuidar com essa questão do horário. Se você vai se atrasar, você avisa antes, que nem eu aqui estava com medo de chegar, eu te avisei, né? Olha, talvez aconteça isso. E não deixar a pessoa esperando. E no trabalho, para eles, é você chegar meia hora antes se você tá afim do trabalho. Eu quero entrar num outro movimento seu, né? Num outro momento, né? Eu acho que 2007, me corrija se eu estiver errado, ou 2000, enfim, que é um trabalho que me impressionou muito, né? Quando eu ouvi as músicas, quando eu fui atrás do EP, né? Que é a sua relação com o movimento uniformemente variado, é o MOVE, né? É o MOVE. Me conta essa história, qual é desse movimento, o que ele preconiza? Então, o MOVE, na verdade, surgiu como banda movimento no Rio de Janeiro. Quando eu volto do Japão, eu encontro o meu parceiro, né, o Ricardo Verocai, que tinha criado a banda movimento em junho de 98, no Rio de Janeiro, com músicos de lá, e um trabalho autoral. E aí meu irmão me apresenta, eu fui passar um tempo no Rio, meu irmão me apresentava, vou te apresentar um pianista, tal, produtor musical, arranjador, que tem a ver com a tua sonoridade. Então, aí a gente começou a conversar, mas a gente se conectou no amor, assim, primeiro, entendeu? Lógico, falamos de música e tal, porque a gente se conheceu numa festa, e aí a gente já começou a namorar, se apaixonou, aquela coisa. E aí eu fui assistir a banda Movimento, os ensaios. Posteriormente, dei uma canja num dos ensaios, que a cantora não estava. É a primeira banda a trabalhar com uma cantora de música, uma música negra, né? Mistura de ritmos da música negra. E era uma cantora com rapper. Foi a primeira banda a fazer essa união. Metade, assim, sabe? Uhum. Uma cantora de soul e tal, meio um flow ali também da música brasileira. Enfim. E aí, depois, essa cantora saiu, esse rap, e aí eles me convidaram. Então, eu fiz parte do final ali da banda Movimento. Trouxe para Curitiba, em 99, no Teatro Paiol. Era para a gente fazer 3 shows. Na metade de 90. Eu entrei no início de 99. E aí, trouxe. E acabamos ficando 3 meses, porque não tinha nenhuma banda autoral que fizesse o que a gente faz. Na verdade... Até hoje, o MOVE, ele tem um som único, né? Uhum. Assim, né? Propriamente, um som único. A maneira que os arranjos são concebidos, sabe? Pelo Ricardo. As nossas ideias, nossas concepções, né? E, enfim. E aí, em 2000, a gente volta para o Rio e daí a gente cria um MOVE. Não como banda. Ali era banda. O que seria a banda? Todos tomam decisão, né? Uhum. Todos os músicos. Aí, como um projeto musical, por que a gente chama de um projeto musical? Porque a gente falou, bom, já que fica só a gente correndo atrás de tudo, né? Porque geralmente numa banda também, a maioria, muita gente dá pitaco, mas 2 ou 3 que pegam pesado na produção, mais ou menos que nem uma né? companhia de teatro, né? Que pega a produção, que pensa essa direção, né? Que,
Enfim, e aí a gente criou esse movimento musical, um movimento da música negra, né? Com ritmos uniformemente dançantes, por isso que é movimento uniformemente variado. Uniformemente, né, com ritmos dançantes, misturando ritmos variados da música brasileira, da música latina, né, também. Enfim, e fazendo um resgate da música dos anos 60, 70, onde surgiram os grandes maestros e nomes da música preta brasileira, né? Assim, Erlon Chaves, o Dom Salvador, né? A banda Black Rio, toda essa galera da banda Black Rio, né? Azimuth, que são nossas influências. Os maestros, o próprio Arthur Verocai, meu sogro, né? Que traz toda essa influência, foi arranjador de grandes nomes e é ainda da música popular brasileira. O Arthur Verocai, ele fez arranjos para os primeiros discos do Ivan Lins, o primeiro disco do Luiz Melodia, fez arranjos para Tim Maia, Jorge Ben, Gal Costa, o Disco Índia, todos, Maísa, Sidney Magal, foi maestro da Globo no mesmo período do Valtel Branco, são contemporâneos. Então o Ricardo nasce nesse seio, né, da música, nesse momento da música brasileira, com a bossa nova, o bossa jazz, essas pessoas, o Azimuth, contando com a presença dessas pessoas que são parceiros e amigos do meu sogro, no disco dele de 72, que é um disco icônico, enfim. E eles hoje tocam juntos com orquestra pelo mundo. E a gente se encontra e cria esse movimento, porque a gente convida, no MOVE já participaram desde 2000, a gente fez 25 anos, foi em 2000 não, final de 99 a gente criou, outubro. Até agora a gente fez 25 anos esse ano, né? Então nós temos três álbuns, né? 3 CDs e 2 EPs, né? Tem os movimentos que a gente criou em 2004 ali, mas gravou entre 2005 e 2006 e lançou em 2008. Tem o Minha Gente Brasileira. Esses movimentos foi concebido um pouco no Rio e um pouco aqui, né? Gravado nos 2 lugares. Minha Gente Brasileira também, mas foi mais gravado aqui. E a gente criou aqui, com parcerias já, com parceiros daqui também. Foi 2011, gravamos na Gramofone até. E depois Acordes daqui, música feita em Curitiba, que não é um disco MOVE, mas muitos músicos e parceiros do MOVE tocaram. Kátia Drummond, Ricardo Verocai, convidados. Esse tem parcerias com o Luiz Felipe Leprevaux, a gente tem 9 canções, eu acho, com ele. Otávio Camargo, Ostiriço. O Luiz Felipe Leprevaux, a gente tem Samba da Dona Odete também, com o Alexandre França no Minha Gente Brasileira. E os 2 últimos EPs que talvez você tenha ouvido. Que foi esse que eu tive acesso, né, pelo Spotify. Porque eu ainda não subi esses 3. E vou isso que eu queria perguntar. Imagina uma riqueza dessa, né? Você tem que mostrar pra gente, colocar aí na roda. É uma preguiça, né? Tanta coisa pra fazer, né? Eu falo, ai meu Deus. Mas eu já prometi, a gente fez 8 shows num projeto que se chama Difusão Bairro Black. A gente fez 8 shows na parceria. A gente tem parceria com a Pomero Gestão Cultural, nosso grande parceiro, Igor Augusto, um salve também, né, que é um produtor excelente, que trabalha com a gente há muitos anos. E aí a gente fez esse 25 anos do MOVE com esse projeto, que são músicas desse EP Bairro Black, que foi lançado na pandemia, nós gravamos na pandemia, lançamos digitalmente, né, que são homenagem a personalidades negras do Paraná. Mas antes desse tem o de 20 anos, que foi o Guardiões do Groove, que a gente fez também, que é um EP bem bacana. Por que Guardiões do Groove? Por tudo isso que eu estou te contando. Por toda essa história do Ricardo, a minha história de já ouvir música, de lá e tal, da gente... de meio Jedi, sabe, assim? Porque o Ricardo adora esse mundo, ele é ilustrador também, e tal, desenhista. E daí ele curte essa coisa de tanto dos Star Wars, né? Essa onda. E daí ele concebeu esse EP como Guardiões do Groove, que a gente mantém a originalidade, sabe? Lógico que brincando também atravessando ali com
essa linguagem também mais tecnológica, tem bases eletrônicas mais orgânicas, com baterias orgânicas, mas também bases eletrônicas que foram feitos esses EPs, entendeu? Nossa, eu Mas só assisti, ouvi, né, Você ouviu qual? O Guardiões ou o Bairro Black? Os dois. E o Bem Bairro legal, né? Black, gente, é um swing só, é maravilhoso. E eu acho que é no Bairro Black, tá? Que numa entrevista você falou qual que é a música mais bacana que você mais curte, tá? Veja se é Tá. essa, que é No Mesmo Chão, Ah, é. né? E eu separei aqui um refrão que pra mim é Tá. maravilhoso. Não somos todos da mesma cor, mas pisamos juntos no mesmo chão. Olhamos para o mesmo céu, não importa se moramos no SIC ou no Batel. É muito legal. O Bairro Black, ele é meio que é um EP, assim, é uma aula sobre... Gente, olha só, vamos acordar. Existem negros em Curitiba, no Paraná, que produziram e que produzem. A gente tem Odelay Rodrigues, a gente tem Geisa Costa, que está aí, viva Isidora Diniz. A gente vai citando essas pessoas em várias das músicas, né? Temos o Saul Trompete, Valtel Branco, né? Já temos a nossa história, né? Precisamos falar quem criou o primeiro Clube Negro do Paraná, sabe? Então, as músicas, cada uma vai contando uma história e trechos, e vai citando essas personalidades, não só da cultura, da arte, mas como a Enedina Alves Marques, que foi a primeira engenheira negra do Brasil, sabe? Agora está se falando dela, daí, né? Foi criada uma estátua dela ali, estátua que fala, né? Uma estátua. Uma estátua dela na Rua 15 e tudo. Enfim, e a gente precisa saber mais sobre esse Paraná negro, sabe? Que também ajudou a construir. Não é só o Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, que tem as personalidades negras. Então, a gente começou como cariocas, que somos, eu e o Ricardo, e um baiano, que é o nosso parceirão, assim, que é o Evangivaldo Santos, que é o baixista. Então, nós dois dirigimos o Move, assim, eu artisticamente, faço toda a coordenação de produção junto com a equipe do Igor, né, da Pomeiro, e o Ricardo Verocai faz a direção artística, os arranjos, e temos a assistência, tanto nas duas direções ali, tem a assistência do Evangivaldo Santos, que está com a gente há muito mais de 10 anos, e mesmo assim a gente continua precisando que as pessoas respeitem, sabe? Respeitem o nosso espaço, conheçam, procurem saber, sabe? Tem o Google aí, né? Nós estamos em muitos verbetes do Google, né? Então, eu estou no dicionário Cravo Albim da música popular brasileira, entendeu? O Ricardo também. E em outros sites, enfim. Procura, eu tenho uma filmografia, tenho uma discografia, tenho uma história, vou para o 5º livro agora. Então, as pessoas precisam valorizar essa história, até para entender, porque até hoje você, quando vai falar de um cachê, as pessoas acham que você é arrogante. Não dá o devido reconhecimento. Entendeu? Né? E que você... Não, porque... então, tem que entender que isso é além... não tem que ficar olhando a gente pela cor da nossa pele. Conheça a nossa história, Conheça a né? nossa história. E esse EP quer dizer isso. Olha aí quanta gente. Então, não somos todos da mesma cor. Mas não somos todos da mesma cor. Mas pisamos juntos no mesmo chão. Olhamos sempre para o mesmo céu. Não importa se moramos no SIC ou no Batel. É isso. Sabe, a gente não é todo mundo da mesma cor, mas... Você vai morrer, você vai lá pro meu buraco. Seu cachorro pode ser um pouquinho melhor que o meu, mas... né não? Mas vai todo mundo pisa no mesmo chão, olha pro mesmo céu. É verdade, né? Muita diversidade e é bom a gente tá junto falando disso, né? Sim. Eu acho que isso caracteriza o programa, né? Esse podcast, que é vozes protagonistas, né? Artistas importantes, relevantes aqui de Curitiba, que a gente está trazendo.
E quero te agradecer imensamente. Muito Obrigada obrigado a você por esse convite, né? por esse espaço. E por tudo.